A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos mais uma noite aqui hoje com o nosso ensino da palavra, né? Já quero que você aí neste momento já convide as pessoas, mande o link, né? O pastor mandou aí para todos da nossa igreja aí o link dessa aula, né? Desse culto abençoado. Então quero que você já compartilhe aí, né? Com seus amigos, com seus conhecidos, com as pessoas da igreja aí também, né? Já para todos aí, né, poderem acompanhar mais uma vez aí esse estudo maravilhoso que o nosso pastor está nos dando aí, amém? Então, quero te convidar para fazer uma oração inicial, neste momento nós possamos adorar o Senhor e louvar a Ele, amém? Senhor, neste momento, te agradecemos, Pai amado, por mais uma vez podermos estarmos aqui. Te agradecemos porque até aqui o Senhor esteve conosco, Senhor. Te agradeço, Pai amado, por essa igreja abençoada. Te agradeço, Senhor, pelo pastor que tem intervido aqui pela sua igreja, Pai amado. O pastor tem aqui se dedicado, Senhor, nos estudos. Então, que só possa abençoar a vida dele também. Peço que o Senhor, neste momento, abra nossos corações e as nossas mentes para que venhamos aprender cada vez mais da sua palavra, Santo Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo e te pedimos graças. Em nome de Jesus, amém. Neste momento, quero convidar o Mateus para estar lendo a palavra, amém? Mateus. Acho que o Mateus não conseguiu. Pode ser você então, Gabriel, por favor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Convido os irmãos a estarem abrindo as Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 1. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Iniciou-se como o profeta Isaías escreveu: Envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para ele. Esse mensageiro era João Batista. Ele apareceu no deserto pregando o batismo com sinal de arrependimento para perdão dos pecados. Gente de toda a Judéia, incluindo os moradores de Jerusalém, saía para ver e ouvir João. Quando confessava seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João vestia roupas tecidas com pelos de camelo, usava cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João anunciava, depois de mim virá alguém mais poderoso do que eu, alguém tão superior que não sou digno de me abaixar e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia, Jesus veio de Nazaré da Galileia, e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Em seguida, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava entre animais selvagens e anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido. Proclamava: O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam de pesca. Jesus lhe disse: Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Amém? Convido a igreja a fazer uma oração pela palavra. Santo e eterno Deus, Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, pela Tua graça, somos gratos a Ti pelo Teu amor e somos gratos a Ti também, Pai, pela Tua palavra. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor escolheu essa forma de
essa como uma das formas de se revelar a nós, Pai. Somos gratos a Ti porque nós temos livre acesso, nós podemos estudá-la, nós podemos lê-la, nós podemos meditar na Tua palavra, Pai. Nós possamos guardá-la sempre nos nossos corações, Pai. Nós possamos lê-la e meditá-la nela todos os dias, Pai. Em nome de Cristo nós te pedimos, nós te agradecemos. Amém. 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 Deus abençoe. Vamos passar aqui, então. Eu queria chamar a Miriam para estar fazendo uma oração, amém? Tá fazendo uma oração pela igreja. Amém, Miriam? Amém, irmãos. A paz do Senhor. Oremos. Meu Senhor Jesus, em tua presença nós estamos mais uma vez, meu Deus, para te pedir para a tua direção, Senhor Jesus, em nossas vidas, meu Deus. Nós sabemos que passamos por momentos difíceis com essa questão do coronavírus, não só com ele, Senhor Jesus, mas com todas as enfermidades, com todos os problemas financeiros, Senhor Jesus, que muitos têm enfrentado, meu Deus. E aqui nós estamos para te pedir a tua orientação, meu Deus, a tua misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, que nós possamos continuar firmes e confiando em Ti, porque é isso que a Tua palavra nos assegura e nos afirma, Senhor Jesus. Continua nos guiando, Senhor, nos dando a melhor direção a seguir neste momento de dificuldade que passamos, meu Deus, que nós possamos continuar, meu Deus, olhando apenas para Ti, Senhor, porque é isso que nós precisamos fazer nos momentos de dificuldade e nos momentos bons também, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor não tem deixado faltar na mesa de ninguém, o Senhor tem cuidado da tua igreja, Senhor Jesus, sendo fiel a nós, mesmo quando nós não somos fiéis a Ti. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua fidelidade para conosco, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor sabe de todas as coisas e acreditamos que o Senhor tem um propósito em tudo, meu Deus. Obrigada por não nos abandonar. Continua conosco, Senhor Jesus, nos momentos difíceis, se ainda forem acontecer. Continua conosco, Senhor Jesus, no que precisemos, meu Deus. Te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. E obrigada porque nós sabemos que o Senhor não abandona a sua igreja, meu Deus. Te agradecemos por tudo. Continua conosco e abençoa o resto desse culto. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Eu quero estar convidando, né, nesse momento agora, para estar entoando o hino aí, a irmã Esther. Amém, irmã Esther, por favor. Amém, a paz do Senhor. Se você conhece esse hino, cante comigo, amém? Eu tô um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei.
3. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Amém? Você pode dar um glória se o seu Deus também for grande? Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém, amém. Então, neste momento, eu quero estar passando a palavra para o pastor, né? Já quero mais uma vez reforçar, chame pessoas para assistir, né? Mais uma vez, este culto aqui, passe aí o link para outras pessoas, convide pessoas, né? A gente vai dar início aí, mais um estudo abençoado agora. Então, este é o momento de você já se preparar aí, se organizar, né? E já vou passar a palavra para o pastor. Amém? Microfone, pastor. Eu sempre esqueço o microfone. Amém. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor. Quero já mandar um forte abraço para todos os que estão aí. A paz de sua irmã Maria Edileuza, que Deus lhe abençoe, minha santa. Todos os nossos irmãos que estão aí conosco, irmão Anderson, irmão Mateus, irmã Poliana, né, que o Senhor venha a abençoar vocês grandemente, né? Como o Fernando já falou aqui, reforçando, vamos convidar os outros irmãos também para estarem conosco aqui, aprendendo um pouco da palavra de Deus, certo? O presbítero Edi Carlos está aí conosco, a irmã Maria Lúcia, Paz do Senhor, irmã Lúcia, que Deus abençoe sua vida grandemente. O Gabriel fez a leitura da palavra, e conforme eu tinha dito nos grupos, e tinha dito na quarta-feira passada, na quinta-feira passada, na verdade, hoje nós estaremos estudando o segundo evangelho da Bíblia, o evangelho segundo escreveu Marcos, tá certo? Eu quero, para não ficar só nas minhas palavras, né, como se fala por aí, que a gente repita aqui uma parte do texto que o Gabriel leu, que seria o capítulo 1 de Marcos, a partir do verso 1, que diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, prepararei o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém? E apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro em redor dos lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim, vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E quem é crente, diga amém aí. Enquanto estão na live, dê uns glória a Deus e uns amém, tá? Amém, glória a Deus. Os crentes aparecendo aí. Glória a Deus. Queremos te dar graça, louvar o teu nome pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Nesta noite, que a tua palavra possa entrar em nós e nos transformar. Tira aquilo que não te agrada e nos ajuda, Senhor, nos fortalece na graça que há em Cristo Jesus. Oramos assim no teu nome, Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, nós hoje estamos estudando o segundo evangelho da Bíblia, o evangelho de Marcos, tá? Eu vou dar algumas informações iniciais e depois eu vou contar um pouquinho de história. Sei que os irmãos gostam aí, né? Quando eu conto as histórias, a gente traz algumas informações. A paz do Senhor, meu querido pastor Barros, irmã Neia, que bom tê-los aqui conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês, certo? Então, vamos também apresentar um pouco da história desse segundo evangelista, tá certo? Eu falei para os irmãos que o Novo Testamento, ele inicia com os evangelhos, tá? Falei na organização geral que nós temos, fechar aqui a janela. Nós temos aí no Novo Testamento, nós temos os evangelhos. Depois dos evangelhos,
nós vamos ter o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Depois nós vamos ter as cartas, né, as epístolas gerais, né, direcionadas a públicos gerais, algumas depois nós vamos ter as pastorais, e, por fim, o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, tá certo? Um livro profético aí do Novo Testamento. Nessa conjuntura, nessa concepção, a gente explicou também aos irmãos que os 4 primeiros livros da Bíblia são os 4 evangelhos, e eles narram a vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desses 4, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, nós chamamos de evangelhos sinóticos, tá certo? Os evangelhos, o que é que significa sinótico? Significa ver conjuntamente, ou seja, eles dão, de perspectivas diferentes, uma narração muito similar a respeito do ministério de Jesus Cristo, tá? Eu vou falar algumas coisas sobre Marcos, depois você vai entender o porquê também disso, tá? Mas eu já quero adiantar que o evangelho de Marcos serve de base, provavelmente, para os 2 outros evangelhos sinóticos, que é o evangelho de Mateus e também o evangelho de Lucas, tá? Tem uma contabilidade de versículos aqui para apresentar para os irmãos. Então, você pode me perguntar, pastor, por que 4 livros para contar a história, uma mesma história de uma mesma pessoa, que é a história de Jesus e da sua missão? Porque cada um deles vai ver por uma perspectiva diferente. Mesmo os sinóticos têm perspectivas de visão diferente, tá certo? Mateus, eu já falei para os irmãos, foi o nosso assunto passado, né? Levi, chamado por Jesus para se tornar seu discípulo. Acho que hoje Marcos fala um pouco sobre ele, a gente vai falar um pouco sobre Mateus. Marcos fala sobre Mateus no seu livro, né? Ele vai direcionar essa mensagem para os judeus, tá certo? Por isso que ele tem algumas preocupações de mostrar a genealogia de Jesus, informações a respeito da linhagem de Cristo, das profecias sobre o Messias que se cumprem em Jesus. Marcos, que é o nosso tema de estudo de hoje, ele vai falar diretamente para os romanos. Eu não vou explicar muito agora, porque já a gente vai entrar um pouco nele. Lucas vai ser para os gregos, né, direcionado para os gregos, o médico de Paulo, que acompanhava ele nas suas viagens missionárias. E, por fim, João, que não é um evangelho sinótico, tem uma estrutura diferente, mais escrito em cima das grandes narrativas de Cristo Jesus. Ele é escrito para a igreja, tá bom? Então, eles também têm objetivos diferentes. Mateus vai apresentando Jesus como rei dos judeus, dizer que ele é o Messias prometido, né? Quando você vai para Marcos, a perspectiva nos mostra o servo sofredor, mas vitorioso e triunfante. Então, é escrito para os romanos. Os romanos tinham muito essa questão da ação, do servo, da conquista, de conseguir, né? Lucas já vai mostrar Jesus como o homem perfeito, tá? O homem perfeito. E aí ele vai narrar muito sobre a origem humana, as questões mais humanas relacionadas a Jesus, porque os gregos tinham esse ideal de homem, tá certo? Quando você vai para João, João vai nos mostrar Cristo como Deus, o Filho de Deus, e ele vai ser escrito para a igreja, para nos mostrar em quem nós cremos. Basicamente, é isso, tá? A gente vai repetir até todos os cultos, eu vou repetir isso para ficar bem firme na mente dos irmãos. Ok? Então, já vamos entrar aqui um pouco sobre o Marcos, vamos entender um pouco sobre esse livro. Eu já quero começar dizendo para os irmãos que, muito provavelmente, o Evangelho segundo escreveu Marcos não é o Evangelho de Marcos, é o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu Marcos, provavelmente ele foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. E esse fato tem uma importância tremenda, irmãos, porque se ele foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, e o primeiro livro, o primeiro evangelho a ser compartilhado, ele serve de base, primeiro, para alimentar a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, mas ele também vai servir de base para a narrativa a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, que era falada naquele momento, e vai influenciar muito, muito, muito os demais evangelhos, tá certo? Eu já quero fazer aquela contabilidade de versículos. Marcos tem exatamente 661 versículos, tá certo? São 661 versículos nos seus 18 capítulos, tá? São 661 versículos, só um pouquinho aí. Nos seus 16 capítulos, tá? Desses 661 versículos, 606 vão aparecer em Mateus, ok? Só 55 aí vão ficar de fora. Como assim, pastor? Como é que aparece?
Porque de coisas que são ditas dos 661 versículos de Marcos, há uma repetição daquela história de 606 desses versículos no Evangelho segundo escreveu Mateus. Dá para entender isso? Conseguiu entender aí, Esther, que eu falei agora, ou ficou difícil? Vai cair no Enem, viu? Ela saiu. Ela caiu. Tá. Deu para entender, Gabriel? Amém? Então, ó, dos 661 versículos de Marcos, 606 dele vão aparecer no Evangelho de Mateus. Dos 661 versículos de Marcos, 630 deles vão aparecer em Lucas. Se você for fazer uma análise do que é que aparece em Mateus e em Lucas, que está em Marcos, você vai ver que só 24 versículos de Marcos não aparecem nos textos de Mateus ou de Lucas. Ou seja, ele é, obviamente, uma fonte de inspiração para os outros, e ele é meio que um resumão do Evangelho. Primeiro porque ele é o menor, obviamente, né? Ele vai ser o mais conciso, vai ser o mais objetivo, e ele vai andar muito rápido, ele corre muito, né? Enquanto Lucas ele vai se ater aos detalhes, Mateus vai entrar na genealogia, aqui em Marcos é muito rápido, né? Capítulo 1 você já vê um negócio ligeiro assim, ele já começa dizendo que é um emissor, empoderando Jesus, né, no primeiro versículo, e aí já vai falando sobre João Batista, depois no capítulo 1 ainda ele continua a narrativa e já vai apresentando Jesus e de repente já apresenta os discípulos, ele vai falar muito rapidamente, e quando você vê, Jesus já se apresenta como esse servo poderoso, tá certo? Então vamos lá. Ele vai apresentar dessa forma concisa e voltada para os romanos, Jesus como esse servo vitorioso, como aquele que tem o poder, tá certo? Então, ele é o evangelho que vai ter menos parábolas. Lembra as parábolas que a gente tem muitas em Mateus, em Lucas também, né? Principalmente em Mateus? Jesus contando histórias do cotidiano das pessoas com fundo de verdade. Por quê? Porque os judeus gostavam dessas histórias, para os gregos essa história, a filosofia, o ensino era muito importante, para os romanos não era muito bem assim, eles queriam ação, eles queriam prática, o que é que estava acontecendo. Então, é o livro que vai ter menos discursos de Jesus. João é o que vai ter mais discursos de Jesus, que Jesus está falando para a igreja. É o que vai ter o menor número de parábolas, só vai ter uma parábola aqui no Evangelho de Marcos, tá? E vai apresentar o maior número de milagres. Jesus vai realizar no Evangelho de Marcos 18 milagres, mesmo sendo ele o menor dos evangelhos. Eu tinha confundido 16 capítulos com 18 milagres, tá? Por isso que eu falei 18. Assim ele vai mostrar Jesus como um servo vitorioso, que consegue conquistar, beleza? Vamos lá. Quem é esse tal de Marcos, tá? A primeira coisa, o livro, ele não se auto-intitula no livro. A gente consegue pescar em João, né? Quem é o autor do livro. Mas no Evangelho de Marcos, em momento algum, ele fala, olha, eu falei sobre isso, eu conversei, fui eu que escrevi, ele não vai fazer isso. Então, ele é um autor anônimo. Acontece que há um grande entendimento e há um grande pensamento conjunto dos pais da igreja, ali depois do primeiro século, né, da patrística, que apresentam, todos eles, inegavelmente, falaram, quem escreveu esse evangelho, fazia pouco tempo, né, foi Marcos. Quem escreveu esse evangelho foi Marcos. Quem escreveu esse evangelho foi Marcos. E há várias outras informações no texto bíblico e na tradição que apontam que realmente quem escreveu esse texto foi esse tal de João Marcos, tá? Já adiantando para vocês, o nome dele era João Marcos, tá? Pastor, como assim o nome dele era João Marcos? Porque ele tinha dois nomes, tá? E não era como hoje, que o menino nasce bonito, né? Aí o pai olha aquele menino bonito e fala, o nome dele será Levi Gabriel. Ou o nome dele será Marcos Eliseu, porque você bota dois nomes para ficar um nome mais formoso, assim, né? Mais bonito, né? Na verdade, ele tinha um nome judeu, pela sua origem judeu, e ele também tinha um nome romano, tá certo? O nome judeu dele é João, e o nome romano dele vai ser Marcos, tá? E ele vai aparecer, irmãos, logo ali em Atos dos Apóstolos. Uma coisa muito importante dizer para os irmãos. João Marcos não foi um dos apóstolos de Jesus. Eventualmente, ele pode ter sido um discípulo, seguido Jesus, estado com Jesus antes da morte do nosso Senhor. A Bíblia não vai relatar isso, tá? Eventualmente, isso pode ter acontecido.
né? Mas nós sabemos, biblicamente, que ele não foi apóstolo de Cristo, ele não foi um dos 12. Entretanto, lá em Atos, capítulo 12, verso 12, a gente já consegue identificar a origem dele, tá? Lá em Jerusalém, existia uma serva do Senhor, um crente, estou com o meu esboço aqui caindo, chamada Maria, certo? Essa mulher era uma mulher abastada em Jerusalém. É a hora que os irmãos gostam, né? Que eu conto a história aqui. Bora lá. Ela era uma mulher abastada em Jerusalém. O Eli Carlos está dizendo que Levi Gabriel é uma homenagem ao amigo Gabriel dele. Tá? E essa irmã Maria, ela era uma mulher abastada, era uma mulher rica, sua casa era grande. Então, as reuniões da igreja aconteciam na casa dessa Maria, tá certo? Era uma casa de reunião da igreja do Senhor. E lá em Atos 12, quando Pedro vai preso, né, ele é preso e tal, e quando Deus manda o anjo lá, liberta ele, o pessoal sai dormindo, aí ele sai, né, da prisão, ele vai encontrar a igreja que se reunia na casa dessa Maria. E essa Maria é justamente a mãe de João Marcos. Daí a gente tira algumas informações importantes. Primeiro, ele tinha um acesso e uma convivência com os apóstolos, especificamente com seu pai na fé, muito provavelmente, segundo o relato ali do... Quando eu falar patrística, irmão, não é a esposa do Juan, não, tá certo? E nem estou querendo para falar a palavra difícil. São os pais da igreja, são os primeiros bispos ali, depois dos apóstolos, tá certo? Há um apontamento muito específico de que essa relação de João Marcos fez com que ele fosse um filho na fé de Pedro, acompanhasse Pedro em vários momentos, e a gente vai falar mais tarde sobre isso, tá certo? Então, ele teve o privilégio de, no início da sua fé, ali no início da igreja, quando os irmãos se reuniam na sua casa, ele conviver com os apóstolos, com certeza com o apóstolo Pedro e com o apóstolo Paulo, em outro momento, fora desse contexto, ele vai conviver diretamente, eu vou falar já já para vocês, mas João Marcos, ele vai ser um discípulo de Pedro, um filho na fé de Pedro. Por isso, muitos dos pais da igreja entendem que a narração de João Marcos é baseada na visão e no relato de Pedro. Seria o que Pedro, que seguiu Jesus de perto, conviveu com Jesus, era um dos discípulos mais íntimos, eram 3, né? Pedro, Tiago e João. Então, coisas que eram mais íntimas ali, né, da proximidade com Jesus, provavelmente João Marcos recebeu isso, essas informações, diretamente do apóstolo Pedro, tá certo? Então, alguns falam que o Evangelho de Marcos é o Evangelho escrito por Marcos sob a ótica e o relato de Pedro. E isso é muito importante porque Pedro foi um dos líderes da igreja, tá certo? Ele foi o pai da igreja? Não, tá? Só existe uma rocha sobre a qual a igreja do Senhor é edificada e é Cristo Jesus. Jesus diz lá em Mateus para Pedro, Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja foi edificada em Cristo Jesus, tá certo? No fundamento dos apóstolos, em Cristo Jesus. Então, Pedro teve um papel muito importante na igreja primitiva, notadamente em Jerusalém. Os relatos, irmãos, bíblicos não apontam nem que Pedro esteve em Roma, para que ele possa se tornar o bispo de Roma e, consequentemente, o primeiro papa, tá certo? O que a Bíblia nos mostra claramente é Pedro, Tiago e João liderando conjuntamente a igreja que estava em Jerusalém, né? Em alguns momentos, Pedro com mais proeminência, em alguns momentos, Tiago, o irmão do Senhor, era irmão de Jesus, né? Filho de Maria, Tiago, ele também tendo essa proeminência. Por exemplo, Paulo vai preso em Jerusalém. Quem é que vai visitar essa grande liderança presa em Jerusalém? É Tiago, tá certo? Então, a gente tem essa construção aí. E João Marcos, muito provavelmente, vai receber essas informações de primeira linha, né, de quem vivenciou, muito influenciado por Pedro e mais tarde por Paulo, ok? Segunda informação muito importante, ele era sobrinho de Barnabé. Quem era esse Barnabé? Era um companheiro da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, tá certo? Então vamos lá, em Atos 12, 25, Paulo e Barnabé vão a Jerusalém levar uma oferta de amor das igrejas, tá certo? Da igreja dos gentios. Lá, quando eles voltam para Antioquia, Barnabé e Paulo são separados para levarem a pregação do evangelho para
para as províncias, né, para outros lugares que não eram as províncias da Judéia. A gente vai ter uma série de lições de escola dominical sobre os heróis do Novo Testamento. Eu acho que eu vou ministrar sobre Paulo, e aí dá para a gente ver bem cronologicamente como foi a vida dele, tá? Então, agora, a gente entra na narrativa da vida de Paulo, porque ele teve uma grande influência na vida de João Marcos, para a gente entender quem ele foi. Então, Paulo e Barnabé, na verdade, ao contrário, primeiramente, Barnabé e Paulo são separados pela igreja para levar a pregação do evangelho para a província da Galácia, tá? Era uma das províncias ali do Império Romano, né? Quando eles, na Ásia Menor, quando eles saem nessa missão, nessa viagem missionária, o jovem João Marcos, ele ainda era muito novo, ele vai como uma espécie de auxiliar, tá certo? Uma espécie de apoiador, ajudador, mas não aquele que ia ajudar a pregar, ajudar a ensinar. Ele ia ser um ajudante geral, um apoiador deles, tá? Nessa viagem. E no meio dessa primeira viagem missionária, vai acontecer um fato muito chato, muito triste, na relação entre Paulo e Barnabé, porque Paulo e Barnabé, homens do Senhor, servos de Deus, fazendo essa viagem missionária, e de repente o sobrinho de Barnabé, ele desiste e fala, não vou continuar não, vou voltar para casa. Ele decide retornar para sua casa, deixando Paulo e Barnabé no meio da viagem missionária, mais ou menos como se eu chamasse, vou dar um exemplo aqui hipotético, tá certo? Eu chamasse Gabriel para ir evangelizar comigo, e aí como o negócio não estava muito confortável, não estava dando muito certo, ou por algum outro motivo qualquer, ele me deixa na mão do meio daquela história e volta. Então, Paulo, isso é um dissabor muito grande para Paulo, já vocês vão ver o que é que isso vai gerar. A gente não sabe, biblicamente, a Bíblia não é clara, dizendo por que é que esse menino quis voltar para casa, além da sua, né, a gente sabe que a sua tenridade, ele como auxiliar, e ele decidiu voltar para casa. Entretanto, os teólogos, eles costumam apresentar 3 principais possibilidades. Pastor, o senhor está dizendo que ele voltou por esse motivo? Não, eu estou dizendo 3 principais possibilidades que podem ter feito com que João Marcos quisesse voltar para casa. A primeira deles, irmãos, é porque ele era muito jovem, tá? E a gente sabe que quando a gente é jovem, às vezes nós somos um pouco mais volúveis, ou mais temerosos, ou menos insistentes, menos resilientes, né? Ou sentimos falta do conforto de casa, ou da proteção dos pais. A gente não sabe o que aconteceu com Marcos, tá? Mas é possível que essa sua juventude fizesse com que ele desistisse no meio do caminho, ok? O segundo provável motivo, você vai ver lá em Gálatas 4, do 14 ao 16, que por causa de uma enfermidade, Paulo vai pregar para os Gálatas, tá? E quando ele volta doente, ou seja, ele sai na viagem missionária são, e quando ele volta doente. E é interessante destacar que no meio dessa viagem missionária, provavelmente em Perge da Panfilha, que era uma das províncias, tá? Um dos locais que eles estavam, eles passam por regiões alagadiças. No meio do caminho, eles adquirem alguma doença. E é muito provável que essa doença tenha sido adquirida em Perge, que era uma região pantanosa, com incidência enorme de malária. E a gente vê que depois desse fato é que Paulo começa a apresentar alguns comportamentos de enfermidade, né? Ele sendo açoitado, começa a ver uma parede branca, ele vai falar mais tarde sobre o espinho na carne. Então é muito provável que Paulo tenha contraído uma doença, muitos teólogos acham que foi um tipo de malária, e por causa disso ele vai ter algumas consequências para o resto da vida. E pode ter sido que quando João Marcos viu o negócio ali ficando difícil, a doença se alastrando, era um lugar que as pessoas ficavam doentes, eventualmente Paulo ou outra pessoa, isso pode ter desanimado o coração dele, ele querer voltar lá para sua casa, tá certo? Outro possível motivo é porque no meio dessa viagem missionária, ainda em em Pafos, há uma troca de liderança. O tempo todo vem Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. E a partir de Pafos, quando Paulo se posiciona diante de um fato que estava acontecendo, é nítida que essa liderança é alterada, e a partir de agora a palavra só vai falar Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Então é possível que tenha tido essa troca de liderança e isso tenha desestimulado
João Marcos, que era primo de Barnabé. Mas a gente não sabe qual foi o verdadeiro motivo que fez com que João Marcos voltasse para casa. Mas é inegável, a Bíblia relata isso em Atos capítulo 15, que isso trouxe um dissabor muito grande para Paulo. Tanto que quando foi feita a segunda viagem missionária de Paulo e Barnabé estavam se preparando, e Barnabé chega, Paulo, é o seguinte, rapaz, vamos levar o menino de novo, vamos levar João Marcos, vamos relevar aí que ele abandonou a gente, vamos voltar. E aí Paulo ele vai se posicionar categoricamente, tá certo? Vai radicalizar, dizer, olha, com ele eu não vou de jeito nenhum. Isso vai trazer uma desavença entre Barnabé e Paulo. E Deus estava no controle de tudo, porque a partir dessa desavença, Paulo e Barnabé vão tomar caminhos distintos. Barnabé vai pegar João Marcos, ou seja, o camarada já conviveu aí com Paulo, com Pedro e com Barnabé, né? Só os cabeças aí, né? Só gente top lá da igreja primitiva. Então, João Marcos e Barnabé vão para a Ásia Menor, e Paulo e Silvano, tá? Nome romano, chamado Silas, eles dois vão inicialmente para a Ásia Menor e depois eles são chamados pelo Senhor para um novo deslocamento em que eles saem e vão atravessar a região para Macedônia. E assim o evangelho vai chegar na Europa, certo? Na região europeia, ministrado por Paulo, e muito provavelmente por isso, né? O evangelho vai crescendo, vai se expandindo naquela região da Europa, né? Alguns acham que em outra viagem missionária Paulo chegou até a Espanha, né, região da província onde é Portugal e Espanha, e o evangelho nós sabemos que chegou através desses homens de Deus a nós, a gente não sabe por quem, mas chegou, né? Então Deus, mesmo no meio dessa desavença, Deus corrigiu rumos para que o evangelho continuasse se expandindo, tá certo? Então Silas vai com Paulo, Marcos vai com Barnabé. Quem é esse João Marcos, né? É o que fugiu da primeira viagem missionária, o que foi rejeitado por Paulo na segunda viagem missionária. E a próxima vez que a gente vai ver ele no relato de Atos, ou no relato da Bíblia Sagrada, a gente já vai ver ali em Colossenses 4, quando Paulo ele está preso, depois da sua viagem missionária e tal. Paulo ele vai ser preso por uma perseguição dos judeus e uma espécie de prisão domiciliar em que ele vai ficar em Roma, ok? E nessa espécie de prisão domiciliar que ele vai ter em Roma, João Marcos vai estar em Roma, provavelmente com Barnabé, entre os anos 61 e 63, ali depois de Cristo. E aí ele vai ter um novo contato com Marcos, tá? E aí vai haver, a gente não sabe quando, a Bíblia não relata, mas vai haver uma reconciliação. A desavença que aconteceu na segunda viagem missionária, né, ela vai ser esquecida, deixada de lado, e durante a primeira prisão de Paulo, nós temos um relato bíblico que João Marcos vai ajudá-lo, vai ser um dos seus apoiadores nessa prisão domiciliar em alguns momentos. Isso fica lá em Colossenses 4:10, tá bom? E quando é que ele vai aparecer de novo? Ele vai tomando uma importância maior na vida de Paulo. E quando Paulo é preso a segunda vez, né, a segunda prisão de Paulo, não é uma prisão domiciliar em Roma, tudo arrumadinho e tal, não. Ele vai ser jogado num calabouço, numa masmorra, para um lugar extremamente úmido, um lugar com muitas doenças, tá? Que geralmente as pessoas saem ou leprosas ou com algum tipo de doença muito profunda, ou para ser executado. Paulo saiu para ser executado, né, decapitado. E quando ele está lá em 2 Timóteo, o Eli Carlos gosta muito desse texto, 2 Timóteo capítulo 4, nós vemos que Paulo está escrevendo, no verso 11, ele vai dizer para Timóteo, olha, manda vir João Marcos, porque ele é muito útil para mim. Então, o que foi uma reconciliação, né, um começo frustrante de abandono, né, que depois gerou um rompimento e uma desavença, Deus vai transformar numa relação de apoio e depois vai transformar João Marcos num grande apoiador do apóstolo Paulo, né? Então, a gente vê que João Marcos ele vai crescendo na graça, na fé, vai amadurecendo, muito pela influência de Barnabé, muito pela influência de Pedro e do próprio Paulo, tá bom? Beleza? Então vamos falar só um pouco mais. 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, vai mostrar ele como um filho da fé de Pedro, tá certo? Eu falei para os irmãos que lá em Atos 12, quando ele sai da prisão, é para a casa de Maria, mãe de João Marcos, que o apóstolo Pedro vai, ok? Disse para os irmãos que os pais da igreja
confirmam essa autoria do livro, tá? Falei para vocês que ele é meio que um intérprete de Pedro, muito provavelmente ele relata pela visão de Pedro o seu evangelho, tá bom? Então, beleza. Entendendo quem é João Marcos, vamos tentar entender quando é que ele escreveu esse livro, para quem ele escreveu e onde foi que ele escreveu. A primeira coisa, irmãos, é que provavelmente esse livro foi escrito entre o ano 55 e o ano 63, tá? Aí você me pergunta, por quê, pastor? Porque no ano 64 depois de Cristo acontece um fenômeno mundial muito importante, um fato mundial extremamente importante, principalmente para a história da igreja. O que é que aconteceu em 64, Gabriel? Ninguém sabe, né? Foi um incêndio de Roma, tá certo? Incêndio? Sozinho aqui, não, né? Não. Ah, beleza. O microfone estava no mudo. Isso, muito bem, Gabriel. Foi um incêndio de Roma, que aconteceu em 64, sob o império de Nero, o imperador romano Nero, tá? E esse incêndio grandioso, dos 10 grandes bairros, Roma era uma cidade gigantesca, com 1 milhão de habitantes nessa época. E dos 10 bairros principais que Roma tinha, 7 desses bairros foram totalmente destruídos pelo fogo, com exceção de 3 bairros que tinham uma grande maioria de habitantes judeus e cristãos. Então, Nero achou, provavelmente os historiadores dizem que foi Nero que incendiou a cidade, ficou em cima do Capitólio lá tocando uma lira, né? Ele era muito louco, mas muito louco mesmo, né? Mas ele acha um culpado nos cristãos e judeus e começa uma grande perseguição à igreja. E no ano 64 a gente tem esse ponto de virada. Por quê? Porque até 64, depois de Cristo, a igreja era perseguida pelos judeus, que não tinham o poder do Estado, tá certo? Eram judeus que perseguiam, faziam confusão, faziam fofoca e tal. Tanto que Paulo, quando foi preso, como cidadão romano, né, acusado pelos judeus, a sua primeira prisão, ele teve uma prisão ali em que ele ficou em regime domiciliar. Mas depois de 64, quando ele vai ser preso a segunda vez, o negócio vai ser muito mais sério, tanto que ele vai ser levado para a masmorra para depois morrer, e vai morrer. Então esse livro tem que ter sido escrito antes de 63, e provavelmente depois de 55. Há uma grande possibilidade que ele tenha sido escrito durante o período que Paulo estava em Roma, tá? Porque João Marcos também estava lá, ele já tinha ouvido de Pedro, né? E ele pode ter escrito lá, ou não, ele pode ter escrito lá com Pedro em Jerusalém, tá bom? Então ele também bebeu da fonte de Paulo, lembrando que Jesus se revelou diretamente a Paulo, então ele também bebe nessa fonte. E por que a gente pode dizer que ele foi escrito para os romanos? Primeiro, porque ele mostra muitas obras e pouco ensino, tem pouca filosofia, mostra muito o poder de Cristo, a ação de Cristo para mostrar através dessas credenciais que ele é o Filho de Deus e ele é o Messias prometido, tá certo? Mas Jesus ele não fica com discursos e trazendo, tipo Mateus, conhecimento teológico, né? No Sermão do Monte, por exemplo, tá? A ênfase dele vai ser na ação. Eu já disse para vocês que só tem uma parábola e 18 milagres. Então, ele vai mostrar Jesus como servo. Lembra que eu falei que Mateus tem uma grande genealogia ali no começo, né? Aí ele vai falar Jesus, para mostrar que Jesus é filho de Abraão e filho de Davi. Com isso, ele fala que Jesus é judeu e que ele vem da linhagem do rei dos judeus, que é Davi. Então, por isso que ele mostra, Jesus é o rei, então ele tem genealogia. Rei tem que ter genealogia, né? Porque é hereditária esse reinado. O reinado é hereditário. Lucas, por exemplo, ele vai mostrar Jesus como o homem perfeito, e tem que ter uma correlação com os gentios. Então, a linhagem de Jesus que Lucas vai mostrar é a linhagem não de José, é a linhagem de Maria, que, né, gerou pela obra e graça do Espírito Santo de Deus e Cristo no seu ventre, né? Então, ele vai remontar até Adão, né, para mostrar que Jesus é filho de Adão, né? Ele vem da descendência de Adão. Ele tem essa correlação para Jesus ser um homem perfeito. Mas Marcos não precisa mostrar genealogia nenhuma. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Nem João precisa fazer isso. João não precisa fazer porque Deus não precisa dizer sua origem. Deus não tem genealogia, né? E Marcos, porque um servo não tem genealogia. Um servo é filho de qualquer pessoa,
né? Não importa quem é o pai do servo, quem é a mãe, quem é o avô, não importa, porque ele é um simples servo. Então, por isso que não tem genealogia, tá? Mas o servo que é apresentado aqui é um servo triunfante, é um servo que vence, que conquista, que consegue realizar proezas, tá certo? Outra questão, a gente sabe que também foi escrito para os romanos, porque ele é o que se dá maior trabalho para traduzir alguns rituais judaicos, tá? Ele faz duas coisas. Primeiro, ele fala sobre o ritual e ele explica o ritual. Mateus não precisa fazer isso, ele escreveu para os judeus, né? Referencial de cidade, né? Mateus fala sobre a velha Jericó, né? E Marcos vai falar sobre a nova Jericó. Jesus está saindo de Jericó e Jesus está chegando em Jericó em outro. O que é isso? É porque, para um, a cidade de Jericó de referência era antiga, para outro, era nova. E uma ficava do lado da outra, né? Então, Jesus está saindo de outra, saindo de um e passando por outra. E aí ele vai explicar esses rituais judaicos para o seu público, né? Para os romanos. Outra coisa, o que mais traduz termos em aramaico. Talita, cumi, né? Menina, a ti te digo, levanta, não é isso? Então, ele vai traduzir o aramaico. Também é o que tem mais aramaico aí, mais textos em aramaico com suas traduções. É o que vai ter mais palavras latinas, ou palavras que só tem Marcos e são de origem latina. Legião, denário, centurião, pretório, quadrante. São todas palavras romanas que João Marcos incorpora na narrativa do seu evangelho, certo? Então, beleza. Foi escrito para os romanos, né? E como é que Roma estava nessa época? Isso a gente não entrou ainda nem no livro, tá? Eu disse para vocês que Roma tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Imagina uma cidade de 1 milhão de habitantes naquela época, tá certo? No ano 14, Jesus já tinha vindo. O primeiro, que a gente fala que Júlio César era imperador, na verdade não, tá certo? Júlio César foi um grande general, foi um dos triunvíros, teve outros cargos em Roma, mas imperador, o primeiro imperador foi César Augusto, que era um tipo de sobrinho neto, né, de Júlio César. E aí ele, no ano 14, vai morrer. Ele mesmo disse que pegou uma Roma de barro e deixou uma Roma de mármore. Então fez grandes coisas, a Pax Romana, então ele foi um grande imperador. Quando ele morre, quem assume é Tibério, que é mais ou menos ali na época que Jesus morre, tá certo? E há uma sequência de degradação moral do Império Romano e dos seus imperadores, tá certo? No ano 64, a gente tem esse auge com Nero, a decadência, o incêndio de Roma, né? E a partir do incêndio de Roma, Roma vai se voltar contra a Igreja do Senhor e vai fazer uma grande perseguição que vai durar mais ou menos 250 anos, essa perseguição à Igreja. Bom? Beleza? Vamos entrar no livro agora? Deixa eu só ver como é que está aqui, os comentários. Vai ser a irmã Flora. Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Nesse evangelho, Jesus aparece como aquele que faz. Então é ele que proclama, é ele que prega. Jesus vai à frente e prega a palavra. Ao redor de Jesus estão seus seguidores, as grandes multidões. Jesus consegue maravilhar as multidões através de como servo de Deus, né, sendo bem sucedido na sua missão de espalhar esse novo evangelho. É o evangelho que mais reforça a identidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o tempo todo afirmativas ou questionamentos com respostas a respeito da natureza, de quem é Jesus. Aí você vê Deus falando, tu és meu filho amado, né? Os discípulos falando, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Aí os seus conhecidos dizendo, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Não são esses seus irmãos, suas irmãs, né? João Batista alguns vão chegar, ele é João Batista, outros vão dizer, ele é Elias, né? Os demônios vão dizer que ele é o filho de Deus, os parentes vão dizer que ele está fora de si, os rabinos vão dizer que ele está possesso de demônios, Bartimeu vai dizer que ele é o filho de Davi, Judas vai olhar na hora da traição e vai dizer, esse é Jesus, né? Caifás vai falar, tu és o Cristo? Vai perguntar a ele, né? Pilatos vai perguntar, tu és o rei dos judeus? E aí Jesus, o comandante no momento da crucificação vai dizer, este é o filho
de Deus. Então, ele sempre está identificando quem é esse servo e que ele é o Filho de Deus. Tem uma palavrinha em grego que se traduz como então, ela aparece grandiosamente, mais de 40 vezes, no livro de Marcos, né? Então, mais ou menos, Jesus está fazendo isso. Então, é como se fosse uma corrida contra o tempo que vai afunilando do capítulo 1, e eu vou entrar nos capítulos agora, tá? Até o capítulo 16, esse funil vai se fechando até o desfecho final da missão desse servo. Vamos lá? Se a gente pudesse definir em grandes temas, a gente começa mostrando a vinda desse servo, depois o poder desse servo, esse servo reivindicando o seu direito, tá? E depois ele vitorioso. Então, mais ou menos esses 4 segmentos. E no capítulo 1, a gente já observa aqui que ele já vai começar uma narrativa bem rápida, dizendo qual a procedência de Cristo, ele sendo aprovado pelo Pai, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, né? Ele vai vencer Satanás no deserto, e ele vai anunciar, durante esse percurso, ele vai sendo anunciado, principalmente, né, inicialmente, por João Batista. Então, você vai ver logo no capítulo 1, Jesus já fala a procedência dele, ele vence Satanás, ele vai ser batizado, João vai apresentá-lo, ele vai ser aprovado pelo Pai, ele vai ser aprovado no teste de Satanás, ele vai vencê-lo, né? Então, é tudo muito rápido. Depois ele vai fazendo os seus discípulos, e Jesus começa sucessivamente a curar paralíticos, aleijados, cegos, coxos, surdos, e você vai ter uma sucessão de 18 milagres de Jesus acontecendo rapidamente, tá certo? Depois você vai ver o conflito de Jesus, ainda no capítulo 2 para 3, começa o conflito de Jesus com os fariseus. Isso é muito importante, irmãos, que a gente entenda. Sempre que o Novo Testamento vai falando assim, os escribas e fariseus, ou os doutores da lei, é o mesmo grupo, é esse grupo mais radical e zeloso, mais separatista, que guardava a lei, mas na verdade não vivia a lei, né? Não vivia os ensinamentos de Deus, mas gostava de demonstrar. Então esse é o primeiro grupo opositor de Jesus. Há um fato importante que quando Jesus vai formar os seus discípulos, ele pega homens diversos, né? Pescadores simples, homens da Galileia, humildes, e o que eu disse que Marcos fala sobre Mateus, é muito interessante notar que Jesus vai fazer uma escolha inusitada, muito mais inusitada do que Judas. Tem alguns aqui que Jesus escolhe, que a gente, se você parar para pensar, como é que Jesus escolhe uma pessoa dessa? Em Mateus, Levi, na verdade, ainda, quando ele é escolhido, ele tem uma característica muito importante. Ele era um coletor de impostos, tá certo? Ele era um publicano, coletor de impostos. Então, ele era extremamente mal visto pela sociedade romana. Deixa eu tentar explicar o porquê. Eu acho que nunca eu expliquei isso para a igreja. Vamos tentar explicar aqui. Por que os coletores de impostos eram tão mal vistos? Porque eles coletavam simplesmente os impostos? Não. Não somente por isso, porque senão eles só estariam fazendo seu dever. Porque eles roubavam o povo? Não. Porque o sistema romano de coleta de impostos, Gabriel, ele era diferente do nosso. Hoje a gente faz imposto de renda, ou paga o imposto no que a gente come, não é isso? Mais ou menos que a gente faz. Lá não tinha essa sistemática. Roma estabelecia o quanto cada território poderia e deveria pagar de imposto. E aí ele tinha um representante de Roma para colher o imposto em determinada província. Por exemplo, a gente destacava uma pessoa para ser o responsável pela coleta de imposto do estado de Goiás. Essa pessoa tinha um mínimo, que era o que ele tinha que passar para Roma, mas ele podia colher mais, e o que ele colhesse era para ele, e não tinha punição nenhuma, era a regra, né? Desde que ele passasse para Roma o que lhe era devido, ele podia ficar com todo o lucro do que ele cobrasse a mais, tá? Mas o estado de Goiás é muito grande, então ele dividia em comarcas menores. Então vamos falar a cidade de Goiás aí, em homenagem à irmã Esté, cidade ocidental. Ela nasceu em Ocidental, foi, Miriam? Eu nasci em Ocidental, isso. Foi Ocidental, muito bem, Esté. Então, Cidade do Barro. todo imposto lá de cidade ocidental. Ele tinha que passar o valor estipulado pelo coletor de Goiás, mas ele podia colher ainda mais quanto ele quisesse, desde que ele pagasse. Então, o coletor de impostos que ficava naquela comarca, ele estava lucrando muito mais em cima da miséria dos outros para
alimentar o lucro de outro, que alimentava o lucro de outro, que alimentava o que era estabelecido pelo império. Então, o jugo sobre o povo era enorme, né? A coleta de impostos estava oprimindo a sociedade, né? Estava oprimindo os judeus naquele primeiro século, e isso trazia uma carga, e eles eram extremamente mal vistos. Lembra de Zaqueu, né? Que sobe na Figueira Brava para ver Jesus mais de perto, tal, não sei o quê. Por quê? Porque ele era extremamente mal visto pelos seus companheiros. Ele até falou, olha, se eu defraudei alguém, vou lhe devolver 4 vezes mais. Ou seja, se eu explorei alguém, se eu roubei alguém, se eu tirei algo que não é justo, eu vou recompensá-lo 4 vezes mais, certo? Então, Levi era extremamente mal visto. E quando Jesus chama Levi, ele quebra um grande paradigma. Ele continua quebrando paradigma, porque Jesus aqui em Marcos, ele se assenta com publicanos e pecadores. Ele não se preocupa com sua reputação. Por quê? Porque ele tem uma missão para fazer. Os sãos não precisam de médico, mas o Filho do Homem veio para curar aqueles que precisam. Então, Jesus, qual a missão dele? É sentar com os impuros, com os rejeitados pela sociedade, pelos mal vistos, para cumprir a missão a qual Deus lhe deu. E às vezes ele não quer cumprir a missão que Deus tem dado para nós, né? Então, vamos lá. Capítulo 3, 2-3, Jesus começa a ser questionado pelas autoridades, tá certo? No 3 especificamente, no 2 ainda, a gente vê Jesus sendo questionado pelos fariseus. Aí quando você... Tem um texto muito bonito aí no início de Marcos, que vai mostrar uma das curas de Jesus, quando o telhado da casa é retirado. Vocês já leram esse texto? E aí 4 amigos vão descer um paralítico na maca. E quando o paralítico está descendo na maca, os amigos olhando pela janela, aquela ruma de gente dentro de casa, os fariseus já acompanhavam Jesus, não para ver os seus milagres e maravilhas, mas para tentar achar um motivo para acusá-lo. E aí, Jesus vai pegar os fariseus justamente na teologia deles, porque Jesus vai dizer que vai perdoá-los, aí o pessoal começa a fofocar e achar ruim, tal. Aí Jesus vai entrar com uma resposta maravilhosa. Vai perguntar para eles, olha, o que é mais difícil? Curar, dizer que ele está curado, ou que os pecados deles estão perdoados? Isso tem uma pegadinha com os próprios fariseus, porque era da teologia, da base teológica deles, de que uma pessoa, para ser curada, antes tinha que ser perdoada dos pecados. Então, se aquele homem estava doente, é porque ele pecou. E ele só poderia ser perdoado, ele só poderia ser curado, se ele fosse perdoado. Aí Jesus vai dar um nó na cabeça dos fariseus, porque ele cura aquele homem. E quando Jesus cura aquele homem, notoriamente, Jesus também o perdoou. Então, nesse momento, Jesus se revela como o próprio Deus, porque só o próprio Deus tem o poder para perdoar os pecados. O negócio é que os fariseus não acreditavam que Cristo era o próprio Deus. Mas quando Jesus cura aquele homem, ele vai quebrar o paradigma dos fariseus, mostrando que ele tinha poder, tanto para curar, quanto para perdoar os pecados. Graças a Deus por isso, tá certo? Aí, no capítulo 3... a gente vê que os fariseus vão se juntar com os herodianos, né, com o pessoal ali que tem contato com o Império Romano, tá? E aí a gente vê outro milagre de Jesus, que é quando ele chega no templo, mão direita. E havia um homem que tinha uma mão mirrada, né, a mão direita mirrada, era sábado, e Jesus manda ele ficar de pé, estender as mãos, e aquele homem é curado. E há uma grande confusão. Então, no capítulo 3, apresentou no 1 quem é Jesus, quem são seus discípulos, ele começa a fazer milagre no 2, e da metade do 2 para frente, Jesus vai realizando e a oposição vai apertando. Jesus vai curando e a oposição vai apertando. Então, a gente tira dessa lição o quê? Que quando o reino de Deus avança, quando nós servimos a Deus, a oposição ela vai aumentando. Então, é algo óbvio, né? A oposição à obra de Deus, ela tem que aparecer. Por isso que as coisas são difíceis, né? A gente vai fazendo a vontade de Deus, se tiver tudo calmo, meu irmão, aí você tem alguma coisa para se preocupar, tá? Mas se você estiver fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus, o que nos mostra aqui em Marcos é que o funil cada vez mais vai apertando. Essa tensão vai aumentando. Você vai sentindo Jesus sendo visto, Jesus sendo questionado, Jesus sendo massacrado de perguntas, Jesus sendo perseguido, cercado, primeiro pelos fariseus e depois pelos herodianos, tá? No 4 ele vai apresentar o reino, e a partir do 4, isso aqui é lindo, tá? Tem um escalonamento de quem é esse servo, de quem é Jesus.
Primeiro, capítulo 4, do 35 ao 41, Jesus vai acalmar a tempestade. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus primeiro acalma a tempestade. Capítulo 5, do 1 ao 20, Jesus vai curar um endemoniado. Né? Lá em Gadara, Jesus atravessa o mar e cura o endemoniado gadareno. Quando Jesus volta, ele vai curar a mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, né? E depois, Jesus vai curar, vai ressuscitar a filha de Jairo. Você acha que é por acaso que João Marcos vai colocar nessa sequência? Claro que não. Primeiro, ele está mostrando Jesus, que tem um poder sobre toda a criação, sobre a natureza, né? Jesus acalma o mar, acalma a tempestade. Depois, Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus expulsa os demônios do endemoniado gadareno. Depois, Jesus tem poder sobre as enfermidades. E depois, Jesus tem poder sobre a morte quando ele ressuscita a filha de Jairo. Então, nosso Jesus tem um poder sobre todas as coisas. Ele vai provando que ele é o servo, que ele é o poderoso, que ele pode fazer e a resistência vai aumentando. Por quê? Porque já na sequência, no capítulo 6, a gente vê que Jesus vai ser questionado pelo povo. Capítulo 6, do 1 ao 6. Depois, ele vai receber questionamentos de Herodes, ou seja, do próprio poder político, versículo 14, do capítulo 6 até o 29. E, por fim, ele vai receber essa oposição dos escribas e fariseus. Quando você fala escriba e fariseu, doutores da lei, é o mesmo grupo, tá certo? Já vou falar um pouco mais sobre eles. Então, os religiosos já estavam se opondo a Jesus, mas Jesus, mesmo sob perseguição, continua vencendo, continua triunfando, continua curando, continua realizando. Amém? Quando chega o capítulo 8, você tem uma chave aí no livro. Porque no capítulo 8, metade do livro, que Jesus ele vai revelar a sua missão principal. Ele curou, ele realizou milagres e maravilhas, aí estava na hora dele chegar para os discípulos e ele perguntar, e aí, quem eu sou? E aí, nesse momento, ele vai revelar a sua natureza divina de uma forma escancarada, ele vai falar, olha, quem é que diz que eu sou, tal, e Jesus vai se apresentar como o Messias prometido, como Deus encarnado, tá? Vai revelar isso aos discípulos, né? E vai começar a apontar a sua verdadeira missão. Jesus não veio para fazer milagres e maravilhas no meio do povo somente. Ele não veio para subir e começar a pregar para as multidões, tá? Isso tudo reforça o seu ministério, o seu poder, demonstra que ele é Deus, mas a missão de Cristo nessa terra, os discípulos ainda não tinham entendido, não era ser um grande líder revolucionário dos judeus, não. Era morrer para que ocorresse a salvação de muitos, tá? No capítulo 9, o momento da transfiguração, que é meio que a sala, vamos dizer assim, como se fosse uma antessala do que vai ser a glorificação de Cristo, porque ainda em vida, ele sobe ao monte lá e conversa com Moisés e Elias, ele transfigurado, você vê que os discípulos não falam com Moisés e Elias, porque nós não conseguimos falar com aqueles que estão em outro plano. Jesus, quando se transfigura, que consegue fazer isso. Quando Jesus desce do monte, Lucas vai mostrar, quando a gente for estudar Lucas, a gente vai ver isso bem cronologicamente. Jesus, ele desce decidido, porque a conversa que ele teve com Moisés e Elias era a conversa de que ele iria descer do monte para cumprir o plano da salvação. Era o martírio de Cristo, era o êxodo que Jesus ia promover por mim e por você. Então, depois que ele desce do monte, ele vai convicto para a sua morte. Capítulo 11, a entrada triunfal em Jerusalém. No 13, ele faz seu discurso escatológico, falando sobre os últimos tempos, tá? Suas obras o credenciaram, então está na hora de cumprir a sua missão como servo sofredor, tá? No 14, ele vai se preparar para a morte, vai haver o pacto para que ele fosse traído por Judas, né? Vai aparecer outro grupo muito forte que vai começar a liderar a perseguição a Jesus, que no começo do livro até aqui eram os fariseus. Pode deixar aí, Fernando, sem problema. Eram os fariseus. Vai cortando aí como você quiser, tá? Os fariseus que perseguiam Jesus, os doutores da lei, os escribas perseguiam Jesus. Mas, depois que Jesus arrepia no templo de Jerusalém, eu vou explicar, não era só porque estavam vendendo coisa lá no templo. Não era isso somente. É porque os saduceus, vamos lá, existiam esses dois grupos, os fariseus, que eles eram mais radicais, mais heterodoxos na palavra, separatistas, queriam independência, eles queriam mostrar uma vida de santidade. Você tinha um grupo dos saduceus, que eram mais liberais, entretanto, mais ligados ao império, né? E por serem mais ligados ao império, os saduceus receberam o direito de gerenciar o templo de Jerusalém.
tá? Sabia disso aí, Gabriel? Descobri isso hoje à tarde, estudando aqui. E aí, recebendo o direito de gerenciar o templo de Jerusalém, os saduceus, eles tinham muito lucro, porque o templo valia ouro. Havia pelo menos 3 principais festas judaicas: a Páscoa, Pentecostes e o Dia da Purificação, tá? Em que eles tinham que vir para o templo em Jerusalém, judeus de todas as províncias, de todos os lugares do Império, que estavam na área da Grécia, né? Nas províncias mais da Grécia, onde o Império Romano já tinha conquistado, da Ásia Menor. Esses judeus vinham a Jerusalém, é o que a gente diz no dia de Pentecostes, né? Judeus de todos os lugares. E ocorre que eles não podiam trazer de casa as coisas para o sacrifício, era muito longe. Eles tinham que comprar lá em Jerusalém. E antes de comprar, esse comércio era gerenciado pelos saduceus, mas eles não podiam comprar no dinheiro da sua terra natal. Primeiro eles tinham que trocar esse dinheiro. Havia uma espécie de câmbio, as mesas de câmbio, que eram gerenciadas pelos saduceus também. E os saduceus, além de cobrar valores exorbitantes nas coisas que iam ser oferecidas no templo, esse câmbio tinha um ágio altíssimo. Então, para as pessoas poderem sacrificar a Deus, eles estavam cobrando valores altíssimos e explorando o povo, tá certo? Então, por isso que Jesus vai quebrar tudo mesmo lá, destruir, né, dizer que eles são um covil, uma raça de víboras, né? Porque os saduceus, na verdade, covil, né, de ladrões. Porque eles estavam lucrando grandemente eles estavam lucrando com aquilo que seria oferecido ao sagrado, tá? Isso não acontece nos dias de hoje, né, Luiz Fernando? Quase não acontece por aí. Então, eles davam um jeito de explorar o povo na adoração. E aí Jesus vai, todo mundo sabe, vai descer o chicote lá, quebrar tudo. E nesse momento, os saduceus que viam Jesus como uma ameaça menor, começam a orquestrar e capitanear essa perseguição a Cristo. E com isso, como eles tinham muita influência no império, as coisas vão se tornando mais difíceis, tá certo? Para Jesus. Jesus no Getsemane, em seguida você vê ele confessando a sua dificuldade ao Pai, a ele mesmo, né? Aos discípulos, olha, está difícil aqui, mas depois que ele ora, ele decide no seu coração cumprir a sua missão, tanto que Jesus não foi preso, ele que se entrega, Gabriel, tá? Quando a turba romana ali com Judas está chegando, né? Na verdade, o Sinédrio está chegando com Judas, né? Aí, quando perguntam quem é, Jesus se apresenta, sou eu, né? A quem buscais? Sou eu. E Jesus, ele se entrega para ser morto, ele não vai ser preso forçadamente. Tanto que quando Pedro puxa a espada, só João vai dizer quem é que corta, que é Pedro que corta a orelha e tal, né? Quando é cortada a orelha de Malco, que era um servo do sumo sacerdote, Jesus, peraí, cura Malco, diz para Pedro não levantar a espada, que quem vive pela espada morre pela espada, e aí ele sai e tal, não sei, ele se entrega em sacrifício. Ele vai ser julgado por 2 pessoas do Sinédrio. Primeiro, Jesus vai ser julgado pelo Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era o tribunal de judeus, tá? Era o tribunal judaico, um tribunal religioso. E o Sinédrio vai acusar Jesus de blasfêmia. Jesus vai começar sendo julgado por Anás e Caifás, tá? Caifás era o sumo sacerdote de direito. Ele era genro de Anás. Mas, de fato, quem era o sumo sacerdote era Anás. Ele que controlava tudo. Ele tinha sido deposto pelo Império Romano, né? E o seu genro era que administrava, né? Era o sumo sacerdote, o cargo era comprado a peso de ouro na época. Então, Caifás é que é o sumo sacerdote verdadeiramente, mas quem opera, quem é o que manda, na verdade, Anás. Então, por isso que Anás que interroga Jesus. Caifás só vai dar a ordem final, mas quem interroga Jesus, quem agita a turba, quem organiza tudo, orquestra tudo, é Anás com o apoio do seu genro, tá certo? Só que o Sinédrio, na quinta-feira, Jesus está sendo julgado, e aí o Sinédrio vai perceber que se Jesus for acusado só de blasfêmia, qual seria a blasfêmia? Que ele é Deus, né? Que ele é o Filho de Deus. Então, se acusarem ele só de blasfêmia, o Império Romano não vai estar nem aí. Por isso, eles imputam a Jesus uma segunda acusação. Jesus foi acusado de quê? Para morrer? Primeiro, por blasfêmia, e segundo, que é o que pesou mais, por sedição, conspiração contra o governo romano. Dizendo o quê? Que ele é o rei dos judeus. Se ele é o rei dos judeus, ele só se coloca em oposição ao Império Romano. Então, Jesus vai ser acusado dessas 2 coisas.
Jesus vai ser julgado, né? Mandam ele para Herodes, um dos Herodes, tá? Que vai julgar Jesus. Ele não julga Jesus, ele manda de volta para... Eu disse para os irmãos lá em Mateus, né? Ele era um rei meio fraco, meio atrapalhado, o Império Romano bota um interventor lá, o procurador romano chamado Pilatos. E é Pilatos que no final vai julgar Jesus mesmo, lavando as mãos, mesmo sem ter encontrado defeito algum. Esse servo é perfeito, não há defeito nele. Mas já que vocês querem matar, matem, né? Depois Jesus vai ressuscitar, ascender aos céus e dará início à grande comissão. Eu quero terminar, irmãos, tá? Já muita coisa para falar ainda, mas eu quero terminar dizendo que depois que Jesus morre, tem tanta coisa que dava para falar ainda, né? José Arimateia preparando, Marcos dá esse enfoque a ele, preparando um túmulo para Jesus, depois de morto, não ia ganhar nada com isso, mas ele cuida de Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele não ressuscita e vai direto para o céu, mas ele nos dá uma comissão. E o texto da grande comissão mais lindo que tem é a versão que está em Marcos. E Jesus disse que nós devemos ir por todo mundo, levar o evangelho a toda criatura. Então, nós somos chamados como servos do Senhor. Jesus não é o servo perfeito? Então, o servo do Senhor, o sofredor, que venceu a morte, que tem poder sobre todas as coisas, ele nos comissiona como servos de Deus, como servo dele, a continuar a obras ainda maiores fareis, né? Vocês vão fazer, né? A fazer obras ainda maiores no nome dele, por obra e graça do Espírito Santo. É bonito ver que Mateus fala que Jesus operava milagres, né? Em nome do Pai, por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Jesus é Deus? Ele podia fazer? Podia. Mas como ele se esvaziou de si mesmo, se esvaziou de sua glória, ele operava milagres e maravilhas em nome do Pai, glória a Deus por isso, através do poder do Espírito. E nós operamos obras e milagres e maravilhas em o nome de Jesus, ele que nos dá acesso ao Pai. Oh, glória a Deus. Por obra e graça do mesmo Espírito. Então, o Espírito que estava sobre Cristo está em nós, para que nós venhamos a cumprir a grande comissão que Cristo deu a nós. Qual é essa comissão? É ficar em casa com medo, triste, chorando, deprimido, achando que tudo está se acabando, sem falar com ninguém? Não. A grande comissão de Cristo, agora a gente está tudo amarrado, não pode sair de casa, está em quarentena e tem que estar mesmo, né? Tomar essas precauções, mas o nosso espírito e a nossa voz, ela está livre. A gente, graças a Deus, tem isso aqui, irmãos. Infelizmente, a maioria não dá valor, né? A gente prepara, se esforça tudo, mas nem todo mundo vai dar valor. Mas aqueles que estão aqui sabem que quando nós estamos ministrando a palavra do Senhor, essa palavra está chegando a pessoas que eu nunca nem imaginei na vida, cumprindo a grande comissão, que é levar o evangelho a toda criatura, a todo homem, a toda mulher, a todo mundo. Essa é a nossa obrigação. E nós temos que olhar que o cumprimento da vontade de Deus na nossa vida, se alguém pergunta para nós, rapaz, qual é o anseio da sua vida? O anseio da nossa vida deve ser cumprir a grande comissão de Cristo Jesus, que é fazer obras ainda maiores em nome de Jesus. Levar o evangelho a toda criatura em nome de Jesus. E é isso que nós temos da parte do Senhor para a igreja hoje. Amém? Glória a Deus. Volta todo mundo aí, Fernandão. Quero fazer uma oração por nós. Assim como esse servo foi até as últimas consequências para cumprir a sua missão, nós temos uma missão para cumprir. É duro isso, né? Nós temos uma missão para cumprir. O grande problema é que, diferente do servo perfeito e sofredor, Cristo Jesus, irmã Maria Lúcia, Deus te abençoe, nós estamos perdendo o foco de qual é a nossa verdadeira missão, que é honrar a Deus, agradar a Deus e cumprir aquilo para o qual Ele nos chamou, que é levar o evangelho a toda criatura, anunciar as boas novas de salvação, buscar em Cristo poder para realizar milagres e maravilhas. Obras ainda maiores acontecerão. Ainda acontecerão. E a maior obra que pode acontecer, Luiz Fernando, é a obra da salvação. Então, Jesus quer nos usar como apoiadores dessa agência missionária que não tem título, mas nasceu no céu. Como? Orando, contribuindo, indo, pregando, falando, sei lá, indo na internet gravando os vídeos de crente, em vez de ficar gravando besteira. Você passa o dia todinho aí gravando sua ginástica, ou eu tirando foto dos pratos que eu estou fazendo aqui, o outro gravando, e a gente esquece que nós fomos chamados e não podemos perder tempo. Que assim como Jesus não perdeu tempo, Marcos relata, né?
faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra. Nós temos que estar operosos trabalhando para Deus. Né? Deus tem que olhar do céu para nós e olhar, aquele meu servo está me servindo verdadeiramente. Não vamos perder o objetivo de Deus para a nossa vida. Vamos restaurar, reconquistar o objetivo inicial de Cristo para nós, que é servi-lo, levando o evangelho a toda criatura. Amém? Glória a Deus. Vamos orar por nós, para que Deus nos ajude. Vou pedir para o Gabriel fazer essa oração, Gabi, para que Deus nos fortaleça naquilo que Ele tem para que nós façamos como missão do Senhor nesta terra. Amém. Oremos. Santo e eterno Deus, Pai, nós somos gratos a Ti, Deus. Somos gratos por tudo que Você tem feito em nossas vidas, Senhor. Somos gratos, Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar nada em nossas vidas, Pai. Nós Te pedimos neste momento, Senhor, que o Senhor venha, Pai, em nosso encontro, Pai, e venha nos capacitar para a Tua boa obra, Pai. Que o Senhor venha nos encher do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos usar, Pai, para pregar o Evangelho a toda criatura, que o Senhor venha a acender a chama em nossos corações, Pai, do amor pela Tua palavra, do amor pelas almas, Pai, de pregar para todas as pessoas, Pai, de anunciar o Teu Evangelho, Pai, de anunciar a Tua salvação, Pai. Capacita-nos, Senhor, dê-nos fé, Pai, dê-nos motivação, Senhor, em nome de Cristo, nós possamos utilizar esse momento de quarentena, Pai, para adquirir conhecimento, de se firmar na Tua palavra, de buscar mais de Ti, para que quando tivermos a disponibilidade, Pai, nós possamos também estar pregando o Evangelho de formas diferentes, Pai. Nós possamos, ao fim dessa quarentena, estarmos mais crentes do que quando nós começamos essa quarentena, Pai. Em nome de Cristo, nós Te pedimos, Pai, capacita-nos, Senhor, meu Deus, enche do Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo, nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, alguns avisos rápidos aqui antes de encerrar. A Estazinha vai orar e o Fernando vai dizer o nosso lema. Pai, Senhor, Edir, a partir de domingo, novo trimestre da Escola Dominical, nós vamos estudar os grandes heróis do Novo Testamento, tá certo? Nós estaremos na sala de aula, lá tem um programa que é o Zoom, tá certo? Você vai ter vários preletores, vários professores ao longo da semana. Vamos juntar com a nossa igreja série para usar essa plataforma que tem muita interação, tá? Então, você já vai se preparando, instalando o aplicativo, ele é seguro, né? Já está tudo ok nele, então você já pode instalar, e aí, nessa sala de aula, vai todo mundo, igual o pessoal está aqui comigo, pode perguntar tal, você vai ter pastor Océlio, pastor Jarbas, pastor Eliezer, pastor Barros, pastor Aparício, pastor Aldinei, eu, pastora Cleo, nós vamos estar nos distribuindo, pastor Leandro, nós vamos estar nos distribuindo para dar essas aulas. Eu já sei que eu peguei o apóstolo Paulo, não sei se eu peguei mais algum, né? Não sei nem se eu podia dizer. E cada um vai falar sobre um herói do Novo Testamento, vai ser bem legal. Eu queria pedir à igreja que participe, tá? Eu quero também pedir para a igreja participar, ver os vídeos que a gente está gravando aí de devocional de manhã, com o tema Que crente sou eu nos últimos dias, né? E eu creio que Deus está falando, nos despertando para sermos crentes melhores, tá? Então, peço aos irmãos. Também quero fazer um pedido especial. Vamos motivar os irmãos a estarem conosco aqui nas lives e a ver os vídeos mesmo depois, irmãos. A gente não pode prescindir de absorver a palavra do Senhor. E se é isso que a gente tem nos dias de hoje, vamos aproveitar, irmãos. Vamos ser edificados em Cristo Jesus, tá? Eu não gosto, não sei e tal. A gente vai se adaptando e vai se ajudando aqui para que a gente possa aprender a palavra do Senhor. Garanto que da minha parte tenho preparado tudo e organizado tudo com o maior carinho e quero pedir essa audiência e essa participação dos irmãos, chamando não só pessoas da nossa igreja, como de outras, tá certo? Então, domingo de manhã, escola dominical lá na plataforma nova. Domingo à noite, nós teremos, na verdade, às 5 horas, nós teremos o nosso culto, tá certo? Quem vai pregar é o pastor Eliseu Moreira Filho, tá? O terceiro primo de Sara que vai pregar, tem um monte ainda aí na fila, missionário no Equador, tá? Vai ser uma bênção, tá certo? E eu creio que Deus tem falado muito. Então, vamos valorizar os trabalhos que a gente tem aqui. A gente quer fazer o mais dinâmico possível. Não é só Gabriel, Miriam, Dinho, Fernando, que podem participar aqui. Todo mundo que quiser participar, é só me avisar no dia do culto, a gente coloca aqui na plataforma, tá? É um prazer estar aqui com os irmãos. Glória a Deus por isso.
Faça essa oração, minha filha, no nome de Jesus. Pronto. Tá normal a minha voz? Normal. Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Deus, porque Tu tem suprido as nossas necessidades, não tem deixado faltar nada nas nossas casas, nas nossas vidas. Obrigado porque Tu tem capacitado o pastor Raoni para que ele possa estar nos ensinando cada dia mais a Tua palavra. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pelo dia de amanhã. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua proteção, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor nas nossas vidas. Dá sabedoria para o pastor Raoni, que ele possa continuar sendo esse pastor inteligente e que se prontifica para ajudar a gente a entender a Tua palavra de uma forma mais simples e mais fácil. Nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que ela possa entrar nos nossos corações e que ela possa nos ajudar. Que essas pessoas que estão aqui hoje e essas pessoas que vão escutar essa palavra mais para frente, que essa palavra possa entrar no coração delas e que possa germinar e florescer e dar frutos. Então, neste momento, nós te agradecemos porque Tu és bom, Tu és maravilhoso e perfeito nas nossas vidas. Amém. Fernando, com o nosso lema. Amém. Então, vamos lá. Unidos e edificados, certamente, uma grande obra para Deus. Amém. Amanhã, eu acho que às 7h30, quando eu conseguir, não é quando eu acordo, é quando eu consigo deixar o Davi já na aula, tá, organizar as coisas aqui, eu já entro bem cedinho para a gente estar junto aqui. Acho que amanhã vai ser mais cedo, eu vou ter que sair cedão para o meu trabalho, né? Então, acho que às 7h30 a gente já está aqui falando das coisas de Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, e bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com a igreja do Senhor hoje e para sempre, dizemos amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família no nome de Jesus. Beijo grande, gente.